aos campeonatos nacionais de velocidade. Pela segunda vez esta temporada, Jorge Petis levou o seu BMW M3 ao triunfo, numa vitória mais honorífica que real em termos de campeonato, pois, a exemplo de Porto Alegre, apenas 11 pilotos compareceram. Desta feita, Nia Morino conseguiu impor a lei do seu Sierra RS 500 ao ser abatido por 3 décimos de segundo. Aliás, o piloto mostrara-se consciente das dificuldades que o esperava face às características dos 2.900 metros do traçado. Mais uma vez esta temporada, Manuel Fernandes colocou o seu velho BMW 635 CSI na terceira posição. A garra do piloto de Vila Real, aliada ao seu conhecimento quer do carro quer do traçado, foram contributos importantes. Cristian Melville necessita rapidamente de afastar a má sorte que o tem acompanhado esta época. Os ares do caramulo nada mudaram quanto a este fator, já que antes das subidas livres de treino partira o turbo. Ausente na prova anterior do campeonato, Carlos Rodrigues regressou no caramulo, ao volante de um Sierra Cosworth praticamente de série e, emprestado, o piloto do Porto fez o possível de forma a garantir o quarto posto. Muito regular em ambas as subidas, António Salvador levou o Toyota Corolla GT ao 7º lugar, 6º do grupamento A. José Pinto, num regresso episódico ao volante do Renault 5 GT Turbo, classificou-se a seguir ao piloto do Toyota. Apesar dos problemas de embreagem que o afligiram durante as subidas de treino, Artur Moreira levou a melhor no duelo entre os BMW 635 CSI, batendo por 2 décimos de segundo Carlos Cabral, que continua a debater-se com problemas a nível de suspensão, para além de contar com um motor pouco potente no seu coupé da marca de Munique. Ainda em fase de adaptação à caixa de 6 velocidades do seu Volkswagen Golf GTI, Jorge Rodrigues compareceu no caramulo apenas com um mero intuito de alinhar. Luís Silva esteve ao volante do Seat Ibiza SXi, do carro que está a desenvolver para o futuro critério da marca. Jorge Petis, segundo triunfo esta temporada, depois de Vila de Conde, a vitória numa rampa que era de certa forma favorável às características do BMW M3. Efetivamente, estou satisfeito, a equipa também está de parabéns. No ano passado já perdi esta prova por 15 centésimos para o Tony Rodrigues. Este ano calhou uma sorte a mim e pronto, ganhei, penso. De qualquer das formas, foi pena que, a exemplo de Porto Alegre, a prova não tivesse pontuado para o Campeonato Nacional. No fundo, o que se passa em termos de Grupo A, depois do esforço que foi feito, estou a crer pela grande maioria dos pilotos, pelo menos aqueles mais interessados no campeonato. Eu tenho a certeza que a CDN vai rever esse problema, na medida em que, da maneira conforme está a ser seguido os critérios, não são iguais, quer na produção, quer no turismo. Infelizmente, eu penso que eles vão rever essa situação, na medida em que, presentemente, não está a ser nada bom. No Grupo N Nacional, a subir o circuito do BMW 325i de Manuel Fernandes parece ser imbatível. De Vila Real ao caramulo só conheceu triunfos, uma demonstração de superioridade que começa a retirar algum interesse ao debutante do campeonato. No caramulo, a sua superioridade foi de novo inquestionável, quer em treinos, quer nas subidas de prova. De novo, a luta pelo segundo lugar forneceu maior dose de emoção. Rui Lage voltou a impor o Citroën BX19 GTI 16 válvulas do Team Cam por escassa margem, um centésimo de segundo em relação ao seu colega de equipa, Adriano Barbosa. Adriano Barbosa, por seu turno e pela segunda vez ao volante do Opel Kadett GSI 16 válvulas, não conseguiu repetir o brilharete do segundo lugar fabricado em Porto Alegre, já que se debateu com problemas de pneus. Com as mesmas carências de Rui Lage, ou seja, contando com um motor pouco potente, Rufino Fontes acabou por ver limitadas as suas possibilidades, por isso não conseguiu melhor que o quarto lugar no Grupo N Nacional, apesar dos seus denodados esforços. No duelo entre os Volkswagen Golf GTI, desta feita Ferreira da Silva levou a melhor, batendo na derradeira subida de prova o bracarense David Rodrigues por 3 décimos de segundo. Com a segunda velocidade a saltar, Ferreira da Silva lutou com garra e conseguiu na segunda subida. Muito regular, 2 centésimos de segundo entre a primeira e a segunda subida, David Rodrigues contou desta vez com o Volkswagen Golf GTI nas melhores condições. Simplesmente, como disse no final da prova, o adversário foi melhor, e quando assim é, depois de uma falha elétrica ter contribuído para um mau tempo na primeira subida de prova, Pedro Azeredo ressarciu-se na segunda e alcançou o 7º lugar deste agrupamento. Evidenciando que diferenças a nível de preparação no Opel Kadett GSI, Abel Soares não foi além do 8º lugar neste agrupamento. Má suspensão e pneus pouco adequados contribuíram para este resultado menos brilhante.
O último lugar foi para o jovem Ricardo Cunha, que voltou a utilizar o Peugeot 205 GTI que estreara em Vila do Conde, ainda numa fase incipiente de preparação. No final, Manuel Fernandes justificou assim o triunfo. Aqui nesta rampa já não houve superioridade do BMW 325i, porque acontece que, por exemplo, o Adriano Barbosa subiu com pneus duros de circuito, ficou a 2 segundos de mim. Eu ontem passei de pneus duros de circuito para pneus de qualificação, tirei 3 segundos, o que quer dizer que se o Adriano pudesse dispor dos pneus de qualificação, faria um tempo melhor que o meu. Portanto, a superioridade não é um tanto fictícia, quer dizer, se o Adriano dispusesse dos pneus como eu tinha, é possível que ele tivesse ganho a rampa. De qualquer das maneiras, os tempos falam por si. Vem aí o circuito de Vila Real, que hipóteses para o carro, uma prova que já venceste este ano? Venci, mas com grande dificuldade. Vou melhorar a suspensão do carro para poder continuar a ganhar.